Pessoal, todos bem? Bem-vindos ao Algoritmos Cast, o podcast do Homo Algoritmos, um livro escrito por mim com muito carinho. E eu estou aqui recebendo hoje, no nosso primeiro episódio, um convidado muito especial, o Arthur Bezerra, vice-presidente da Minu, conselheiro da Fundação Dom Cabral, pica das galáxias. Vamos bater um papo super legal aqui sobre IA, sobre tecnologia e principalmente sobre seres humanos. Arthur, muito obrigado pela sua presença, por aceitar meu convite, pela gentileza de estar aqui comigo para bater esse papo. Imagina, querido Dmitry, uma honra, uma alegria. Eu acredito que acho que você colocou bem, falar sobre humanidade, e eu acho que mais do que não só trocarmos saberes, mas trocarmos vida. Então, nesse sentido, é uma honra poder estar aqui, trocar vida com você e com vocês. Boa. E amei o título do livro, viu? Parabéns. Obrigado. Eu acho que a gente começa esse papo por essa humanidade, né? No início do livro, eu trago um pouco da minha história e vou contando ali a minha vida no interior, né? Sou filho de quem lá em Minas, você é filho de quem, né? E conto tudo o que eu já vivi, que eu já vi nessa vida em todas as minhas áreas, né? Na minha carreira, na minha vida acadêmica e na minha vida pessoal. Desde lá do interior em Matosinhos, andando de bicicleta, com o pé no chão, as minhas viagens internacionais, a época que eu morei na China, os meus cursos, etc. E no final eu coloco isso tudo e explico por que eu estou colocando isso tudo, né, no início de um livro, que até essa autobiografia pode parecer petulância de um certo lado, mas eu coloco que eu introduzo isso num livro sobre tecnologia porque eu entendo que repertório e visão de vida vai ser diferencial competitivo no mundo onde todo mundo vai ter as mesmas capacidades cognitivas, porque a tecnologia inventada agora, a IA, nos coloca, a princípio, em termos técnicos, com a mesma capacidade de raciocínio cognitiva. Queria ouvir, te conhecer, né, mais do seu repertório por andanças aí. Somos motociclistas e já vimos muitas coisas e já vivemos silêncios que muitas das pessoas que estão nos ouvindo não vivenciaram. E se você entende que isso realmente é um diferencial competitivo hoje, repertório, experiência de vida, é o que vai nos diferenciar daqui para frente? Acredito que sim. Tem uma máxima, eu gostaria de começar provocando você, os nossos ouvintes, uma máxima de um sociólogo americano chamado E.O. Wilson, que infelizmente já nos deixou, que ele vaticina o seguinte, ele falou: nós estamos numa encruzilhada bizarra entre emoções pré-históricas, olha aqui, crenças medievais e uma tecnologia quase divina. Eu acho que, na minha humilde opinião, isso explicita bem esse zeitgeist, o espírito dos nossos tempos, né? A gente tem que ter uma tecnologia incrível. Aliás, um outro ponto importante que eu gostaria de frisar eu acho que uma discussão muito importante, corrente, que você participa muito, Jimmy, essa IA generativa, ela está superestimada ou subestimada? O hype está hypado demais ou está underhyped? Né? E eu acho que esse é um ponto importante. Mas eu volto para o Wilson, em que eu acho que a gente está tendo uma dificuldade de alinhar as emoções com as crenças, sejam pessoais ou corporativas, e com essa tecnologia que nos avassala. E aí eu acho que o ponto do repertório faz todo sentido do mundo. Porque dependendo do meu repertório e do meu nível de maturidade emocional, de coerência emocional, queria começar com o letramento emocional, tem a ver com o repertório. E o repertório, você de Matosinhos para o mundo, eu de Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro para o mundo, filho de um retirante nordestino de Pernambuco, sonhador pra caramba, empreendedor que quebrou e prosperou e quebrou e recomeçou várias vezes, e uma professora de ensino fundamental carioca, Dona Leide, o seu Eliezer, que me legou o amor pelo saber. Então você vê que aí começa a criação desse repertório, porque em cultura, como diria o Hofstede, o Gert Hofstede, nós somos um misto da cultura regional, né, ali do nosso seio familiar, com a cultura nacional, com a cultura corporativa.
essas forças vão moldando a gente, concorda, Jimmy? Então acho que essas coisas têm um papel fundamental na nossa formação, consequentemente nas crenças que vão modulando a nossa vida e na formação desse repertório. E eu fecho com essa coisa do letramento emocional. Às vezes as pessoas hoje eu sinto, especialmente alguns jovens, não querendo categorizar, mas tem uma dificuldade com o letramento emocional, de nominar suas emoções. As pessoas muitas vezes só sabem dizer que estão felizes ou tristes. Né? Ela não consegue encontrar a granularidade nesse espectro de falar, eu estou frustrado, eu estou ansioso, eu estou animado. Não, é sempre, parece binário. Então, fecha acho que essa primeira reflexão de que, pensando enquanto eu falo e te ouço, penso na evolução sua e minha e nossa, e também como a cultura, essas culturas têm nos influenciado. E quão rico tem sido o nosso letramento emocional, aí depois semântico, digital e finalmente um letramento analítico, que eu acho que a gente vai falar um pouco ao longo desse papo. Essa gama de letramentos vão dar um repertório que vão nos deixar mais ou menos confortáveis com essa tecnologia toda. Perfeito. Belo ponto. E que me traz uma outra reflexão. A tecnologia ela vem nos potencializar em diversos aspectos, mas pelo que você apresentou agora, talvez ela tenha tolhido, principalmente as crianças, os jovens, de experiências, né, físicas ali, onde estavam formando seu psique, formando as suas sinapses ali, fazendo com que o cérebro, as sinapses frequentassem lugares mais amplos dentro do cérebro, ou até sociais, né? Eu lembro da minha infância, onde os problemas eram resolvidos não com um bloco no Instagram, mas, poxa, às vezes era no tapa, na rua, brincando de bola, com o menino que era dono da bola da rua. Você acha que a tecnologia tirou isso dos jovens, das crianças, e podem ter consequências dessa imaturidade emocional? Eu acredito que sim, mas a unanimidade, como já foi dito, ela é burra. Então, quando a gente generaliza as coisas, é um perigo, né? A gente vê isso, né, Jimmy, tanto na questão geracional, as pessoas, a geração Z é assim, assado, os boomers são assim, assado. E eu acho que isso depende muito da geografia que você está inserido e do tipo de polis, de cidade. Você vê, Matosinhos, Bento Ribeiro, a gente teve uma infância que eu considero hoje invejável, apesar de, né, vemos de uma origem mais humilde. Imagina consideremos uma criança hoje de classe média alta numa grande cidade como São Paulo. Muito se fala que a questão principal nossa hoje é segurança. Os pais morrem de medo. Eu fiz uma primeira viagem de ônibus interestadual aos 14 anos, sozinho. Os pais hoje não têm coragem de deixar a criança pegar um Uber sozinho. Então, o que isso tem feito conosco? Aí volto para o movimento, a parte física. Eu acho que você, com certeza, você leu há uns anos atrás um artigo que saiu com os fundadores das Magnificent Seven, né, das principais empresas de tecnologia do planeta, não deixavam seus filhos estudar na Califórnia, no Vale, em escolas que permitissem o uso digital antes dos 12 anos. Olha que louco. Nós vimos esse movimento educacional nos países escandinavos, principalmente, que eles introduziram, né, o letramento e telas desde o ensino, a primeira série, digamos assim. E recentemente eu vi uma notícia que alguns países nórdicos já estão retrocedendo. Ou vão para uma combinatividade ou para um ensino híbrido, mas eles estão voltando com o movimento tátil, porque o movimento pêncil, e aí vindo para o nosso algoritmo, você conhece bem esse conceito, o movimento pêncil, essa capacidade de fazer isso, foi uma das coisas que ajudou a nossa evolução. Então, seja por uma questão de retenção, de compreensão ou de evolução, as escolas estão voltando para essa fisicalidade, né? O Total Physical Response, ou metodologias que estimulem essa formação mais rica. Eu vi na escola de marcenaria, né? Dentro tipo o método Waldorf, né? Sim. Estimula a criança a marcenaria, cozinhar, costurar. Back to the basics, né? De volta ao básico. Perfeito.
Bom, aí a gente avança aqui na construção do livro, que é até o nome do livro, né? Homo Algoritmos. É uma figura de linguagem, uma provocação que a gente está indo para uma nova espécie, baseada num resgate antropológico aí, e você vai conseguir contribuir muito com essa discussão, que o homem evoluiu através de uma correlação muito forte com as ferramentas e suas invenções, né? Desde o Australopithecus, que expandiu o tamanho do seu braço para pegar uma fruta, ao Homo habilis, que teve o primeiro algoritmo, né, com a pedra lascada. Se eu bater uma pedra na outra, então eu tenho um novo instrumento que pode cortar carne e ser ponta de flecha, etc. Ao domínio do fogo, a fogueira, a nossa primeira rede social, e aí a capacidade de alimentação melhorou, a caixa craniana aumentou, o cérebro aumentou, mais sinapses, mais capacidade de reter dados e fazer Perfeito. Inputs e outputs, que é a base hoje, né, matemática da IA, né, supervisionada. Então, portanto, numa figura de linguagem, se o homem evoluiu através de ferramentas e isso conseguiu expandir a caixa craniana e o tamanho do cérebro, hoje a IA, que é um cérebro digital, a primeira ferramenta que expande não só as capacidades físicas, né, como a mão, o tamanho da mão, a força, a velocidade, etc., mas a primeira ferramenta que é capaz de fazer cognição. Portanto, estamos indo para uma nova espécie mais inteligente ou mais burra? Queria te ouvir. Você acha que estamos indo para uma nova espécie? E como que essa espécie aproveita essa ferramenta, essa divindade, como você trouxe na primeira exposição, para a gente evoluir e não retroceder? Eu não tenho adoraria ter a resposta para isso. Eu acho que a gente está no meio no olho do furacão, numa transição. Mas quando nós que temos, você como eu tem uma curiosidade intelectual e a gente olha epigenética e pensa em transhumanismo, eu não tenho dúvidas que nós já somos meio ciborgues. E eu sou geração X, você é borderline Y, né? Sim. Y, né, Jim? Imagina as crianças, teu filho, meus netos, que já são nativos digitais, e eu acho que essa questão da gente pensar como a tecnologia está nos impactando hoje, que o celular já é uma extensão do nosso corpo, então nós já somos meio ciborgues. Né? Você pegar um jovem com menos de, 20 anos, ele não consegue se geolocalizar numa metrópole como São Paulo sem o celular dele, sem o Maps. Ele parece que vai morrer de fome sem o iFood, o aplicativo de alimento, ou sem um aplicativo de transporte, né? Ele não vai conseguir se deslocar nem comer, parece que vai morrer de fome, né? Então você vê que já é uma dependência da tecnologia. Queria voltar para esse ponto de se a tecnologia está subestimada ou superestimada. Eu acho que um pensamento que me vem, queridos, tem uma diferença sempre na vida entre o que é e o que será. Entre o que é e o que deveria ou esperamos que seja, né, Jimmy? Então, eu vi uma entrevista do Eric Schmidt, ex-diretor da Google, que eu acho que você acompanhou também no ano passado, que o Eric falava assim, e olha que Google tem Calico, DeepMind e tudo mais, né? Ele falava assim, eu estou muito preocupado com os próximos 2 a 3 anos. Por quê? A nova versão, então, que saía do Google, da inteligência artificial do Google, já estava chegando a um coeficiente de um QI de intelecto, acho que de 120. E ele falou assim, a nova versão vai sair com 100, acho que ele falou, mais um ano a gente está em 130, 135. Daqui a 3 anos a gente vai estar em mais ou menos 160. 160 é nível de Einstein. QI de 160, a gente não consegue nem quantificar e entender perfeitamente isso. Por quê? Ele falou, a progressão da tecnologia com lógica e matemática está sendo
surpreendente. E o que é a lógica e matemática se não linguagem computacional? Aí eu não quero entrar no techniquez, mas tem duas coisas que eu provoco os nossos ouvintes a pesquisarem depois, que é o MCP da Anthropic, o Model Context Protocol, protocolo de modelo de contexto, contextualização, e também o autoaperfeiçoamento recursivo. Arthur, o que tem a ver isso? MCP, as máquinas estão aprendendo a falar, a se comunicar. Né, Jim? As LLMs os robozinhos estão aprendendo a trocar ideia. O que eles vão falar de nós? Por isso que alguns de nós estão dando bom dia, boa tarde, por favor, obrigado para a máquina, mas deixa eu tratar ela bem, para tentar dar um barramento ético, para que ela seja legal comigo também um dia. Quando ela se revoltar, ela não me mate. Um mundo mais apocalíptico, remoto, de exterminador de futuro, que eu acho que a gente não acredita dessa forma. Mas então, as máquinas estão começando a conversar e o autoaperfeiçoamento, elas estão começando a codar. A última versão dos IAs dessas principais das 7 magníficas, eles já estão, acho que com 30%, 35% de código feito pela máquina. A máquina está codando, gente. Está codando, está começando a conversar. O Satya, todos esses caras estão dizendo, daqui a 2 anos vai estar menos de 2 anos em 80%. Paremos um pouco e respiremos. Eu sempre peço para a gente respirar. Então, nós estamos dizendo que a máquina está dizendo, não estou querendo causar alarmismo, nem o profeta do apocalipse, nada disso, né, Jimmy? Sim. Mas a máquina está aprendendo a se programar e a conversar. Onde nós estaremos entre o que é o que será, daqui a 3, 5 anos, nós não sabemos. O que isso tem a ver com o ser humano? Aí volto para o ponto do Jimmy, do teu ponto, que realmente ou eu aprendo a cooperar com a máquina, conversar com ela, extrair o melhor dela, usá-la no meu dia a dia, seja como assistente virtual para produtividade, etc, etc, e pensar como isso pode impactar o meu produto, serviço ou tecnologia, ou eu vou perder o bonde. Então, se você, aí eu fecho essa questão voltando para aquela provocação inicial. Talvez ela esteja subestimada para o excesso de expectativas para como ela está hoje. Mas quando eu olho para daqui a alguns anos, ela está subestimada, porque a velocidade de transformação e intensidade podem ser avassaladoras. E aí realmente faixas na cidadania de colaboradores, especialmente os 45 acima, precisam ser protegidos, ser treinados e retrabalhados em skills nos próximos 2 a 3 anos. É nosso dever, como líderes, alinhar essas emoções, as crenças e a tecnologia, isso inclui treinamento, letramento, etc. Porque senão daqui a 2, 3... A gente está tendo sinais. Sim. Então tem muita gente dizendo, é mais uma onda, pensando lá no Diamantes dos 6Ds, né, que toda tecnologia tem uma curva, ela dá um hype, deprime, tem uma decepção, não quero chover no molhado. A gente está um pouco entrando na curva meio de decepção. As pessoas estão dizendo, bacana, a gente já está usando para produtividade, ele faz umas coisinhas bonitinhas, resume um livro, um artigo, mas acho que não vai ser muito além disso. Cuidado. Cuidado, ela vai dar um rebound, aí o Homo Algoritmos vai chegar onde você está nos provocando no livro e nos alertando, porque as coisas podem se transformar numa velocidade incrível nos próximos anos. Desculpa ter me alongado. Não, perfeito. Acho que você traz uma discussão importantíssima, que tem no livro um paper da Harvard com a Boston Consulting Group, que estudou milhares de interações de profissionais com a IA, em um grupo controle sem usar IA, e o quanto que a performance melhora, e encontrou também grupos, né, de profissionais, e chamou esses grupos, um de ciborgues, aqueles que colaboravam, então eles tinham um desempenho muito superior, e os centauros, aqueles que terceirizavam as suas tarefas à máquina, e ali a performance muito abaixo até da performance humana. Então, esses dois tipos de profissionais vão moldar talvez o futuro. Qualquer escolha que a gente vai fazer, isso envolve o letramento e deixar essa complexidade palatável para a média da população, né? Acho que esse é o nosso dever enquanto tradutores, né, de tecnologia. Perfeito. Deixar isso palatável. É um dos objetivos aqui do Homo Algoritmos, né? Ensinar um pouquinho. Perfeito. Eu ensino machine learning não supervisionado no livro com balas jujuba, para as pessoas entenderem como é que os padrões
Então, acho que é um excelente ponto que você trouxe. Tô doido para ler o livro. Poxa, em breve na sua mão. Ah, que vergonha que eu... Mas Vamos não, gravar. não queria te constranger. É que você Imagina. já deu glimpse, a lampejo, Não. assim, eu tô curiosíssimo. Essa semana já chega, assim, se Deus quiser. Estamos gravando em 2025, né? Para quem estiver no futuro nos vendo. Fala assim, os cabelos de prata, o Silver Economy, alguma noção eles tinham. Vai que a gente virou um avatar, alguém tá vendo? A gente virou um avatar aí no futuro, né? Agora... Acho que também é uma provocação e algo que eu queria te ouvir. A chama que promoveu essa evolução toda dos hominídeos, as suas ferramentas, o domínio do fogo e tudo que a gente conversou aqui, essa chama é curiosidade, né? O homem curioso é o que levou e nos trouxe até aqui, né? Você acha que a gente corre um risco se a humanidade escolher ser centauro, porque é um caminho mais cômodo, né? Terceirizar é um caminho cômodo. E normalmente o cérebro humano busca a comodidade, facilitar. Para alguns cérebros inquietos, como os nossos, não, mas se a humanidade escolher ser centauro, você acha que a gente corre um risco aí de perder essa chama que moveu a humanidade até aqui? Eu acho que há nações, assim como a gente tem estudado na teoria econômica a vantagem relativa, né, Jimmy? Eu acho que há nações que sairão na frente, como corporações, instituições educacionais que vão sair na frente. E infelizmente eu tenho muito medo da concentração tecnológica para certas geografias e para certas classes. Por quê? Eu acho que você tem razão, que nós façamos tudo o que é possível da parte que nos cabe desse latifúndio, da gente estudar, entender, se aprimorar. Eu comecei tentando entender em 2022 para 2023 o que era essa IA generativa nova que estava surgindo, com os novos modelos de linguagem natural. E eu acho que as boas corporações têm, independentemente do porte, têm se esforçado para letrar digitalmente seus colaboradores, mas tem um esforço de nação. Vocês viram, né? A gente tem acompanhado quando a China, acho que desde o ano passado, declarou que a base educacional ia ser toda IA, estaria no currículo, né? Logo em seguida, presidente Trump, no segundo mandato agora, acho que no primeiro tri do ano, já falou, Estados Unidos também vai botar IA no currículo, lembra? Perfeito. O presidente Lula, acho que está considerando, deveria considerar com o MEC com mais ênfase, com mais verve, porque a nação tem que incluir isso. Nós temos visto também universidades que estão incluindo no currículo a formação em engenharia de IA, porque novas profissões estão sendo criadas enquanto refletimos aqui. Então, acho que há que se ter um combinado entre um pacto da sociedade entre governo, corporações e terceiro setor, para que a gente consiga ter um projeto de país e mais concatenado. Essa mudança de também a discussão aqui em São Paulo mais recente, você vê como uma coisa está tão fluida, se deveríamos, o governo, acho que é nacional, começou com o governo de São Paulo, mas acho que é nacional a proibição do celular, né? Acho que no colégio. Tem uma coisa ainda aqui mal resolvida. Se por um lado falávamos agora há pouco que você tem que ter um modelo talvez mais tátil e híbrido na formação da criança, mas deveríamos proibir as telas na escola? Ou como algumas escolas mais sofisticadas estão fazendo, o uso de tela é controlado pelo próprio professor e pela instituição. Então, eu acho que a gente não pode negar a realidade. Uma recomendação de leitura do Jonathan Haidt, que eu tive o privilégio de assistir na PwC aqui pertinho, na Fronteiras do Pensamento. O Jonathan ajuda a formular políticas públicas, o último livro dele, acho que é de 24, Geração Preguiçosa, e ele é um parênteses aqui para o cuidado com os nossos filhos e netos. E ele fala que uma criança não deveria ter mídia celular antes dos 14 anos, 12 no limite, e absolutamente mídias sociais só após os 18, 16 no limite, no fim do ensino médio. Por quê? Por tudo que nós estamos falando. Uhum. Então,
ele fecha. É uma discussão que tem que ser feita em sociedade. Porque eu estou sem meu celular aqui, quando você dá um celular para uma criança, você está dando um cassino, você está dando uma injeção de dopamina, e você está indo para uma linha de acesso a TikToks que é sabido. A China faz uma programação algorítmica do que pode ser visto no TikTok para o jovem chinês, adolescente chinês, de uma forma, numa linha que aparecem mais curiosidades sobre história, geografia, literatura, e para cá, para o Ocidente, só dancinha. O que isso também tem uma guerra geopolítica, tem uma briga por mentes e corações. Então é uma reflexão muito profunda, querido Jimmy. Como a gente está tratando isso a nível estudantil, a cura, eu fecho. Eu acho que talvez uma palavra importante para esse novo tempo é curadoria. Curadoria digital. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, assistindo, porque a gente está numa assimetria de informação muito grande. A gente tem uma geração que, por causa dessa assimetria, ela lê um headline, uma matéria no TikTok e a gente acha que sabe tudo. Então a gente tem muito conhecimento superficial e pouca profundidade, perdão. E eu acho que a gente precisa pensar nessa curadoria, pensar nesse pacto digital, porque afinal de contas, eu fecho, nós estamos escrevendo a Constituição Digital de um novo tempo. Perfeito. Qual é a Constituição Digital que nós vamos escrever no Brasil? Na Partagem, na Minu. E qual é a Constituição Digital que a gente vai escrever para o mundo digital? E isso é uma coisa que a gente precisa olhar com atenção. Perfeito. Acho que a gente tem um bom norte, que é os Objetivos de Desenvolvimento Social, né, da ONU, né, número 4, Educação de Qualidade. Eu escrevi 3 semanas atrás um artigo para o Valor Econômico chamado Apartheid Digital, onde eu não sei se você chegou a ler, onde eu coloco uma esperança, mas um medo grande que me domina. Por quê? Enquanto a China e Estados Unidos estão colocando isso na base, né, e países com uma classe média pujante e letrados, a gente vem para um Brasil que está atrasado em suas políticas públicas de inserção da IA, de tecnologia, mas uma condição estrutural que já nos coloca em desvantagem histórica. 30% da população analfabeto funcional. Lê e não consegue interpretar. Como essas pessoas, juntando as 10% que são analfabetos e as outras 10% que não têm acesso à internet, conseguem se inserir numa tecnologia que precisa saber conversar o mínimo possível, né? Então, como não quebrar um país ou rachar um país na metade, na largada de uma corrida que está incessante e na velocidade da luz, né? É um grande dilema e um grande medo que eu tenho. Como não deixar isso abrir o buraco da desigualdade interna? A gente tem um país dividido entre quem sabe ler e quem não sabe ler, quem sabe interagir com uma ferramenta que precisa conversar. E num cenário global, como que a gente volta à colônia, né? Que a gente está quase saindo. Ainda temos resquícios, acho que Brasil por Brasil, desde a Constituição de 88, até então só interesses internacionais aqui de colônias. Uhum. Mas como que a gente não deixa voltar a ser colônia, onde esses grandes que têm acesso e que têm recurso, né, tomem de assalto a posição de liderança de novo no mundo em uma escala que a gente nunca mais vai conseguir alcançar. Acho que se a gente distanciar agora, nunca mais vai alcançar. Então essa é uma provocação que eu faço e que você trouxe aqui, né, de como que a gente não deixa essa tecnologia não ser um novo apartheid, né? Excelente ponto. Digital aqui. E excelente artigo. Obrigado. E aí eu te trago um pouco para a posição de conselheiro no mestrado, no doutorado da Fundação Dom Cabral, 4ª escola de negócio no mundo pela Financial Times, a qual eu tenho o prazer de dar aulas e de ser seu aluno lá no mestrado, que é essa profundidade. Existem muitos gurus hoje, gurus com doutorados em Harvard, dizendo que essa educação
formal e profunda mais não é mais necessária, que a tecnologia vai assumir essa posição de especialista, que a gente precisa ter outras skills. Queria te ouvir sobre esse tipo de paradoxo de um mundo complexo. Eu acho que eu tenho medo de quem está cravando, de quem tem muita certeza hoje das coisas, Jim. E quem está cravando, quem está lidando em absolutos e cravando respostas precisas. Porque é isso, a gente está vivendo numa transição. Nós temos mais perguntas do que respostas. E você bem colocou, a gente tem indicações do como nos protegermos das pessoas que a gente ama, mais próximas das nossas equipes e enquanto país ou nação. Eu queria, como diria o bom Ariano Suassuna, da terra do meu pai de Pernambuco, eu gosto de me declarar um realista esperançoso. Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a resolver grandes problemas. Lá na Dom Cabral a gente tem no MPA e no MBA tem uma matéria que são grandes desafios, né, Jimmy? Como é que você e os outros alunos, nosso corpo Alumni, vai ajudar a resolver os grandes problemas do Brasil e da humanidade? Os líderes do Vale também, eles tentam encarar problemas como morte, desnutrição, doença, como problemas técnicos. Eu queria... O Harari lida bem com algumas dessas questões, né? E eu estou curioso para ver aí no nosso livro. Mas eu queria me ater nesse realismo esperançoso a uma coisa que eu estou sonhando, que é a IA em particular vai nos ajudar a resolver um problema grave que nós temos em educação, e pensando na formação no nosso querido Brasil, amado país que é tão esquecido, a formação básica. Antes da gente falar dos especialistas, eu não concordo com o que o senhor falou, mas tudo bem. Eu não estou puxando a brasa para nossa sardinha. Perdão, mas na década de 80, um senhor chamado Bloom conceituou um teorema muito interessante, né? Ele falou assim: nós estamos com um pipinaço. Lá na Grécia, a tutoria era individual, para quem podia. Então, Alexandre o Grande, os carinhas aprendiam, né? Era com Aristóteles. Imagina ter uma aula particular numa duplinha com Aristóteles, hein? Então, a Grécia começou com esse modelo personalizado. Depois a gente migrou para as salas em formato de Vaticano e está assim, meio que, quase que inalterado nos últimos 100 anos. Então, o modelo tem que ser hackeado. E aí a gente perdeu essa qualidade. O que o teorema de Bloom fala é o problema dos 2 sigma. Ele fala, em síntese, quando você tem a atenção individualizada, conteúdos personalizados, você melhora a tua performance estudantil em 2 desvio padrão, 2 sigma. Vai para mais de 98%. Porque você está tendo um ensino que faz sentido para você, para as tuas necessidades, para o teu perfil de aprendizado. Não que nós sejamos uma coisa só sinestésico, audiovisual, mas a gente tem uma preponderância. E aí, a gente perdeu isso, porque a sala de aula é para 40 alunos, 100 alunos, né? Como é que a gente volta para isso? Eu tenho esperança que a IA possa nos ajudar aí com os educadores a pegar o conteúdo do colégio, o João, né? O teu filho está estudando... João, né? João. E a Martina e o Antônio, meus netos, e o colégio começar a personalizar, ainda não está assim, mas começar a personalizar o conteúdo para eles, ver as deficiências, os buracos, criar de repente um hologramazinho ali legal com a cara da Frozen. Como é que é o bichinho que ele tá afim agora, que ele quer? Enaldinho, o Elo Monster do Enaldinho. Enaldinho, nem sei o que é isso. Mas faz um holograma desse bicho aí. Cara, imagina o lado lúdico, o prazer, brincante. O João, as crianças aprenderam assim, cara, que legal, o meu personagem favorito está me ensinando. E é do jeito, no meu tempo, nos meus tempos e movimentos. Então, eu acho que o Khan, da Khan Academy, também partilha, e uma figura muito mais proeminente, ele partilha dessa esperança que a gente vai usar a tecnologia para resolver o problema dos 2 sigma. Que no futuro, cada aluno tenha um assistente virtual para chamar de seu e para ajudá-lo com seus desafios e a vencê-los e a ter um ensino que dê vontade. Hoje minha neta de 7 anos já influenciou de 4 e eles falam assim, ir para a escola na segunda. A gente não quer que a escola seja percebida assim. Esse lado da aventura, dele a tecnologia abriu uma realidade virtual. Deixa eu te mostrar como era o Egito Antigo.
deixa eu te mostrar como foram construídas a Machu Picchu possivelmente. E ele, né, Jimmy, ele ser inserido, a gente usar a tecnologia para um lado que seja assim fascinante, que toque esse lado de aventura dos jovens, isso na periferia, que seja uma coisa inclusiva para todos. É um sonho que eu tenho com você e com vocês para o nosso futuro em relação à educação, que a gente resolva esse problema milenar. Que legal, eu estou rindo aqui de felicidade de ouvir isso, porque faz parte do ecossistema Homo Algoritmos. A minha entrega à sociedade, eu criei um curso de IA para professores da rede pública e acabei de fechar com a Simpro nesse momento aqui em 2025. Nós vamos treinar 15 mil professores da rede pública e uma das aulas que eu dou é como melhorar a sua didática, e eu trago o meu filho João como personagem de um livro do ciclo da chuva. Não é o Enaldinho. Não é o Enaldinho, mas eu coloco o João. E aí eu coloco na aula, olha, você pode customizar para cada aluno seu uma aventura no ciclo da chuva, ele vai aprender esse ciclo da chuva brincando, evaporação, condensação, etc. Legal. Faço um gamezinho, ensino o professor a fazer um gamezinho na IA de flashcards, de jogo da memória, da chuva e tal. Então, fiquei feliz de ver o seu sonho, que de alguma forma eu estou conseguindo contribuir aí. E quem está nos ouvindo, conhecer professores da rede pública, no site Homo Algoritmos você consegue encontrar o link lá e fazer um formulário e eu te entrego o link para a aula totalmente gratuita. Sensacional. Quem salva uma vida salva a humanidade, já dizia o Talmud, maravilhoso. E eu acho que a gente tem esse dever, né, de devolver à sociedade essa sorte que a gente deu de desenvolver, de ter uma família. Então, esse livro também vem como uma devolução minha à sociedade do que a gente precisa, né, para esse Brasil querido não ficar para trás, né, e fazer esse papel. Eu acho que o professor é um multiplicador, né? Cada professor ele tiver isso no seu DNA e conhecer a tecnologia por trás e conseguir aplicar isso para um aluno que seja, a gente já mudou alguma vida e algumas realidades da nossa Matozinhos, da nossa de Bento Ribeiro no Rio e várias outras pequenas cidades que o Brasil tem aí. E aí eu entro nessa divisão Brasil agora enxergando um lado positivo, que temos vários, né? Que a gente fez um pequeno recorte de um problema que a gente precisa discutir para tentar melhorar. Agora, eu tive no primeiro evento da OpenAI aqui no Brasil, Dev Day, e conversei com muita gente, e foi o primeiro evento fora da América, né, da OpenAI. Escolheram o Brasil porque é o terceiro país em uso do ChatGPT e o segundo em número de desenvolvedores de APIs e de códigos dentro da plataforma, dentro da OpenAI. Uau. E a visão do time da OpenAI gringo é que o brasileiro é um talento ali como desenvolvedor. E aí me veio a reflexão, será que a gente tem um novo futebol, será que a gente tem um novo samba, uma nova MPB, que a criatividade do brasileiro, que é algo que vem, creio que da diversidade de povos, né, que esse país abrigou e abriga, será que não é um novo produto de exportação? Como é que você vê isso dentro da Minu, aí já indo para uma parte mais prática? Você vê esse talento no Brasil? Como que a gente pode aproveitar esse talento para desenvolver e corrigir ou talvez diminuir esse gap aí profissional que a gente enfrenta? Como é que você enxerga isso? Eu acho excelente esse ponto. Parabéns mais uma vez pela iniciativa com os professores, Jimmy, de coração. A Minu nasceu como uma plataforma de transformação digital e a palavra que eu mais gosto do nosso DNA é florescer, a gente ajudar as pessoas a florescerem. Eu acho que essa brasilidade ela é crucial. Por quê? É o que você falou, se as coisas estão ficando hermeticamente fechadas e parecidas, há que se ter esse componente do imponderável, da criatividade. Claro que a gente não gosta do lado da gambiarra do nosso jeitinho brasileiro muitas vezes, mas o lado da criatividade, da flexibilidade, especialmente da minha geração, e talvez um pouco a tua, de quem conviveu com hiperinflação, com o custo Brasil, com a complexidade mais sem impostos na cesta de tributos. A gente está com as questões de segurança que falávamos.
Nós temos que ter jogo de cintura, né? Então acho que e a gentileza, o calor humano, que eu acho que volta para o início da nossa troca de humanidade, isso se faz cada vez mais necessário. Se o brasileiro, acho que vai ajudar a máquina nesse quesito de ensinar ela a ser um pouco mais gentil, talvez mais calorosa, amar a vida. Quem sabe daqui a pouco os robôs, os ciborgues estejam tão felizes que começam até a querer como seria se eu pudesse provar uma caipirinha ou ir pro carnaval para sentir essa alegria que essas pessoas têm, essa joia de vivre, essa alegria de viver, da exuberância da vida. Então acho que sim, tem um lado legal da criatividade, as coisas têm que ter uma ordem, que nós sejamos também by the book, ordeiros e cartesianos por um lado, mas por outro lado eu acho maravilhoso que a gente leva. Você vê que os executivos nossos brasileiros como você, outros estão fazendo sucesso no mundo. Parabéns para os indianos que estão dominando, né, que estudam muita matemática, mas eu acho que a gente pode chegar com esse nível de lógico-matemática, mas também a gente traz esse componente a mais que eu acho que a brasilidade vai ser essencial aí para essas novas fronteiras em que o humano tende a ser valorizado. Esse tempero brasileiro, né? Eu acho que pode fazer uma salsa boa também. Sim. Vejo que a gente tem um caminho, que a matemática, querendo ou não, ela vai se normalizar em sua usabilidade. Um cientista de dados hoje está um pouco ameaçado porque vem uma tecnologia que consegue suprir ali muito e tornar muita gente cientista de dados sem ter tanta noção ou profundidade ali. E aí o que sobra, né? Essa capacidade de lidar com a diversidade, dar o seu jeitinho, de passar por cima não um jeitinho do jeito pejorativo, né? Mas de resolver problemas na sua inconstância ou na sua diversidade, que é um problema que a gente enfrenta no profissional e pessoal. Acho que pode ser um novo samba, pode ser um novo futebol, um produto de exportação brasileiro, sabe? E me permita um complemento que me veio. A gente falava sobre domínio das emoções, letramento emocional no início. Eu lembro que antes da pandemia o Ministério a Inglaterra já tinha criado, Jimmy e turma, o Ministério da Solidão. Eu achei aquilo muito peculiar. E eles criaram tipo um número lá, 190, para quem estivesse muito sozinho. E não são só os idosos. Os idosos já, como em outros países, como aqui também, já criam programas de voluntariado onde jovens, né, se dão seu tempo para contar histórias para idosos, seja na residência, no asilo e tal. Mas eles criaram esse Ministério da Solidão. Aí veio a pandemia. Aí eu fui tentar buscar dados uns 2, 3 anos depois, acho que lá para 2022, 2 anos dentro da pandemia, e a situação não tinha melhorado. Então acho que essa coisa do calor humano, do poder de um sorriso, de um abraço, para vencer a solidão, e especialmente em países do hemisfério norte, que às vezes com 6 meses sem vitamina D, tem que fazer suplementação, queridos. As pessoas às vezes estão o quê? Tristes, enfadonhas, têm dinheiro, mas não têm qualidade. Isso sem o domínio da tecnologia. Elas estão entediadas com a vida. Há uma solidão, há uma melancolia. E por que elas se encantam tanto quando vêm no nosso Brasil? Sim. Então acho que essa componente de uma injeção emocional, ela vai ser importante no mundo uniforme. Talvez seja um novo tropicalismo, aí, digital, humano, de resgate à essência, né? Uma nova fogueira, como a gente conversou. Assim seja. Para trás. Caminhando aqui para o final, você falou de uma velocidade muito grande de evolução e que o homem não está conseguindo alcançar. Você entende que a gente está numa corrida maluca, que talvez seja a hora de frear um pouco para a humanidade, né, para conhecimento, principalmente chegar um pouco próximo e depois dar mais um salto? Ou a gente tem um trem, como um bom mineiro fala, trem mesmo, né, uma máquina locomotiva sem freio? Eu acho que às vezes a gente tem que puxar um teste de sanidade nas nossas vidas, nas nossas corporações. A gente vê um crescimento no nível de burnout, especialmente acho que nos grandes centros, nas grandes corporações. Quando eu estive em Israel pela academia em 2022, na Universidade de Tel Aviv,
Eu achei muito interessante que veio um dia, o curso era de uma nação de startups para a nação do scale-up, da escalabilidade. From Startup to Scale-Up Nation. E aí, em determinado momento, é uma semana de programa. Aí, uma hora veio um rabino explicar a importância do Shabá, do sábado como um dia de descanso. Que muitos israelenses, pré-conflito terrível que está acontecendo, eles tiravam o sábado para um detox digital. Botar o pé na grama, se reconectar com a natureza. Nós vimos também, eu acho isso importante, eu fiquei reflexivo. A gente já viu também o movimento do FOMO, do Fear of Missing Out, a gente tem essa angústia porque a gente quer saber tudo de tudo, ser especialista na coisa toda, para o JOM, the Joy of Missing Out, a alegria de não saber tudo de tudo. Eu li um artigo um tempo atrás que se você, para se manter atualizado com essa simetria de informações, você precisaria ler 160 horas por semana. Para você saber tudo que você precisa saber do conflito da Ucrânia, do Oriente Médio e do tarifaço, isso e aquilo. Cara, você precisa saber de tudo isso, fora todos os papers que você já tem na empresa. Quantos resumos de IA você tem recebido no dia a dia da tua corporação das mais diversas áreas? Eu estou sentindo que ninguém aguenta mais textão. Ninguém aguenta mais resumão. A gente está com uma fadiga cognitiva. Então, acho que realmente é um imperativo, Dimer. A gente tem que encontrar um Shabá, tem que encontrar formas de não precisar ir para um retiro de silêncio que você paga uma fortuna para deixar teu celular numa caixa e, caramba, ser reeducado. A boa notícia é que os especialistas dizem que 30, 40 dias de detox você já consegue, diminuindo, né? Você consegue se livrar do ciclo dopamínico dos pings. Porque cada ping que você está trabalhando, você ouve um ping, demora quase 30 minutos para você voltar a poder se concentrar, estudos mostram. Então, cara, como é que a gente se livra do império do ping, do império das informações, tem que saber tudo de tudo? Tem uma parte que é minha, pessoal, eu tenho que me disciplinar, assim como me disciplinei e treinar hoje 6 e pouco da manhã, eu preciso ter um controle, a gente está aprendendo a lidar com isso. O Scott Galloway versa bem também sobre isso, de como o Jonathan Haidt, da gente, você agora no Homo Algoritmo, a gente calibrar, você tem que fazer a curadoria do que você está lendo, vendo e ouvindo. Senão você vai pirar, você e tua equipe. E aí eu acho que você tem que realmente fazer um teste de sanidade, calibrar esse volume de informações aí e a qualidade das informações. É um bom ponto, né? Estamos reféns de uma tecnologia que nós mesmos inventamos e, por um outro lado, um exercício de humildade da gente entender que o nosso cérebro não foi feito para tanta informação, né? E tanta velocidade de informação. E que talvez por isso a IA venha como uma resposta inconsciente de, cara, nosso cérebro não dá conta mais. Precisamos de ter cérebros acessórios para nos ajudar a dar conta de sintetizar e manipular, extrair valor disso tudo que a gente está vivendo. Perfeito, né? Perfeito. É muita informação, meu amigo. Não é muita coisa. Ninguém aguenta. Tem que andar com muita moto, né? Muitos quilômetros de moto para conseguir ter um liberar espaço no HD. Liberar espaço. E o futuro, para a gente terminar? O que você espera? Vem aí uma IA geral, que vai ultrapassar a generativa, os robôs vão dominar o mundo, vão nos sequestrar e bater ali na rua. O que você entende do futuro? Eu acho que, de novo, tipo, eu fico pensando toda vez que eu ouço IA na mídia, eu falo de que IA essa pessoa está falando, né? Porque tem gente que mistura tudo, né? Ela não sabe a diferença entre aprendizado de máquina, modelos estatísticos, né? De deep learning e IA mais profunda. Mas eu quero voltar para um ponto que falávamos antes. A IA está hypada demais agora, mas ela está subestimada para daqui a 3 a 5 anos. Daqui a 10, 15 anos eu nem sei como vai ser, não vou estar vivo. O meu e-mail pessoal tem 2045, que é o ano da singularidade cravado pelo rei Kurzweil, né, onde a máquina vai assumir uma consciência. 2045. Não sou eu que estou falando. Então eu acho que depende de qual futuro a gente está falando, de qual IA. Mas eu acredito que
eu gostaria de fechar num tom positivo, porque a gente falou de tantas coisas que podem vir a acontecer, que podem levar a gente para esse apartheid. Mas eu quero acreditar num realismo esperançoso, numa linha mais de teorema de Moravec, que é o melhor da máquina com o melhor do ser humano. Então, é o que você falou, a gente treinar os educadores, resolver o problema de Bloom, ter um tutor para cada aluno na periferia, todo mundo, independentemente da sua classe social, da sua geografia, a gente conseguir democratizar o acesso como você está ajudando a fazer. Então eu quero crer que a gente vai aprender a dosar melhor, como a gente dosou os conteúdos de televisão. A minha geração foi uma que foi quase que condicionada ao tempo de programa e 5 minutos de comercial. E eu vi um sinal, tipo, era o ping da época, que te programava. Nossa, déficit de atenção era controlado pela cadência da televisão. Hoje está sendo controlada pela cadência dos teus notificações do celular. Eu tenho fé que nós vamos aprender a calibrar tudo isso. Que nós vamos colocar travas e alertas, e seja no modelo educacional formativo, seja na vida profissional, a gente vai encontrar um equilíbrio entre o pessoal e o profissional. E entendemos que temas como sucesso, qualidade de vida, felicidade são extremamente pessoais. Mas eu acho que a gente vai achar um equilíbrio entre a máquina e o homem, como a gente achou com o telégrafo, com a televisão, com a eletricidade, né? Quando o carro surgiu, como é que vai ser um mundo sem cavalo? O cavalo nos ajudou durante tantos milênios, né? A gente vai chegar num caminho. A gente espera que menos pratinhos caiam, menos ovos sejam quebrados. Então eu fecho com o teorema de Moravec, o melhor de cada qual, da máquina com o ser humano. E eu fecho com uma noção do Polanyi, do maravilhoso filósofo, físico, matemático, que ele, numa frase, ele disse assim: podemos mais do que conseguimos expressar. Essa frase tem me assombrado, me angustiado positivamente, incomodado de uma forma propositiva nos últimos anos. Nós podemos mais. Há coisas que são, mesmo que o Jimmy tenha um letramento analítico, digital, emocional grande, há coisas que a gente não consegue expressar. A sensação que quando eu peguei meus netos, minha filha e meus netos no colo pela primeira vez, quando eu, no primeiro amor, me apaixonei pela minha esposa, casados há 30 anos. A alegria de começar um desafio na Minu e poder impactar o mundo, o Brasil real, primeiramente. Então, acho que essas emoções de ver alguém que você treinou, falar assim: Jimmy, fui promovido, Arthur, consegui acabar uma formação, ver os nossos alunos vibrando com as teses. Final de semana falávamos... O teu corpo de alumni, a gente teve o Fórum do Conhecimento, falávamos sobre longevidade. E eu queria fechar com essa noção também, me permita alongar um pouquinho mais. Se a gente vai viver mais tempo, com que qualidade de vida? Então, olha como a tempestade perfeita, quer dizer, seres humanos aumentando a expectativa de vida, corporações com tempo de vida sendo diminuído, a tecnologia aumentando e a gente tendo que orquestrar tudo isso. O que é a vida se não orquestração de energia? Então eu fecho com o Polanyi, a gente pode mais. A gente pode mais do que a gente consegue expressar, do que a gente consegue às vezes escrever, e isso é que nos diferencia da máquina, esse poder de abstração, esse poder de sonhar, de planejar, de querer ir para Marte, colonizar, de querer ir nas profundezas, nas fossas das Marianas, de querer conhecer lugares, países e culturas, e a cada idioma que a gente aprende, a gente amplia a nossa visão de mundo. Então eu tenho esperança na humanidade, eu tenho esperança em você, eu tenho esperança como esse jovem que escreve esse livro, Jimmy, e doa saberes e tecnologia para as pessoas. Eu acredito nessa generosidade nossa, então acho que teremos obstáculos, haverá crises, mas nós vamos encontrar um jeito de proteger nossas crianças e nosso Brasil e a faixa 60 a mais que vai sofrer com essa transição, nós vamos retreiná-los. Nós vamos sair do outro lado. Então eu fecho nessa noção, agradeço profundamente, Jimmy, pelo convite. Me sinto honrado e feliz de poder ter trocado vida com vocês.
e podemos mais. Vamos para cima. Obrigado, amém. Obrigado pela aula, pelas suas Imagina. palavras. Fiquei comovido aqui. E vamos para frente. A máquina não sonha, né? Acho que esse é o grande ponto aí que você trouxe. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Dá seu like, curta aqui o canal. Assim como o Arthur, que nos presenteou com essa bela aula, teremos mais especialistas aqui para trocar essa ideia sobre humanos e máquinas. Até a próxima.